aí, galera, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Essa é a nossa aula de número 59, 59. Eu, a Teacher Pati, continuo com vocês e hoje o nosso intérprete Cadu. Hi, Cadu, how are you? Vamos lá? Tudo preparadinho? O que você não pode esquecer? Super importante, depois que terminou a aula, vai lá, clica no link, faz a sua atividade, não esquece que ela é tua presença. Não esquece de marcar como concluída, isso é importantíssimo, beleza? Mas e agora se você está assistindo apenas pela TV, o que você vai fazer? Vai ligar na escola, vai falar com a tua diretora, com a tua pedagoga, pede o teu material impresso e não deixa acumular, vai fazendo as atividades, ok? Tudo certinho? Então vamos organizar o nosso espaço? Vamos organizar o espaço para começar uma aula bem tranquila. O que é organizar o nosso espaço? Pega aquele caderno que você está usando desde a aula número 1, lá do comecinho, deixa tudo organizadinho, pega uma caneta colorida se você tiver, se não, essa mesmo que você usa, não tem problema. O dicionário, é legal que esteja do lado, e se você tiver o Google Tradutor, ótimo. Vamos lá então? Let's go! Na aula passada, a gente deu uma revisada no Simple Past e no Past Continuous. Você lembra? Você consegue identificar bem esses tempos verbais? Quando é que eu uso o Simple Past? Quando que eu uso o Past Continuous? Simple Past, passado simples, o nome já diz. É aquilo que aconteceu. Então, eu fui ao parque e assim por diante, certo? E o Past Continuous era algo que estava acontecendo, então aquele tempinho verbal que eu uso, o ing e o verbo to be no passado. Lembra disso? Tudo certo? Simple Past, verbos regulares, verbos irregulares, e a gente vai sempre vendo esses tempos verbais, ok? E hoje? Hoje a gente vai falar sobre a Mona Lisa. Você conhece? Já ouviu falar? Eu tenho certeza que você já ouviu falar. Vamos conhecer um pouquinho da história dela? Então vamos lá. Mona Lisa, who is Mona Lisa? Quando você pensa nesse nome, você já vem na imagem a essa tela, né? Você conhece? Sabe onde ela está exposta? Sabe quem pintou? Por que ela foi pintada? Quem teve essa ideia? Como é que foi isso? Vamos ver comigo? Então vamos lá. Então a gente vai leia comigo, lembrando sempre das palavrinhas cognatas, presta bastante atenção e vamos lá, let's go. Who is Mona Lisa? Also called Portrait of Lisa Gherardini, wife of Francesco del Giocondo, Italian La Gioconda, or French La Joconde, oil painting on a popular wood panel by Leonardo da Vinci. Probably the world's most famous painting. Então aqui eu tenho a origem do nome dela, de onde vem o nome, quem pintou, olha lá, ó, panel by Leonardo da Vinci. E probably the world's most famous painting. O que quer dizer essa frase? Presta bastante atenção nessa frase. Tem umas palavras cognatas, ó, famous. Famous você já olhou para ela, você já consegue identificar, beleza? Então, let's go. But who exactly was Mona Lisa? Ó, o nome é separado, ó, Mona Lisa, apesar de a gente conhecer ele junto, né? The subject of the painting is believed to be Lisa Gherardini. Então, ó, is believed, acredita-se. Então, nada é certeza, né? Então, os historiadores contam isso. She was the wife of a healthy silk merchant from Florence named Francesco del Giocondo. Historians believe Francesco commissioned the painting for their new home to celebrate the birth of their second son, Andrea. Ok? Então, conta-se a história que esse quadro foi pedido por Francesco para um presente do nascimento do seu segundo filho, Andrea. Ok? Beleza? Você conhecia essa história? Sabia que era isso? E esse nome, Mona Lisa? Vamos ver, vamos lá. The English title Mona Lisa comes from the subject's name, the Italian word Mona, então é a contração de Mona, a contraction of the frase Madonna, that means my lady. Então, Mona em inglês significa my lady. Então, junta aí, my lady. E Lisa? De onde vem Lisa? The Italian La Gioconda and French La Joconde. Names of the painting come from the Italian from Joconde, which means happy or jovial. Então, Mona, my lady, e Lisa, jovial. O que juntou? O que deu isso, então? O que será que é? Então, a senhora jovial? It's also a pun of the last name of Lisa's husband, Francesco del Gioconda.
certo? Então essa é a Mona Lisa, né? Pintada por Leonardo da Vinci, que está exposta num dos museus mais famosos do mundo, o Museu do Louvre. Então agora a gente vai ver algumas curiosidades sobre ela, vamos lá? Então presta atenção, curiosities. É relatado que Leonardo da Vinci levou 10 anos apenas para pintar os seus lábios. Então é uma das obras mais longas da história. Demorou 10 anos só para ele fazer o lábio. Dizem, quem já foi lá, que já esteve perto, parece que ela está sorrindo para você. Então é um quadro bem interessante. Existem vários candidatos para a identidade da Mona Lisa. Então aqui tem muitas histórias sobre quem realmente foi o modelo do Leonardo. Alguns historiadores dizem que foi o próprio Leonardo, outros contam que foi um empregado que trabalhava com ele na casa, outros a esposa. Então assim, tem várias histórias, né? A pintura foi roubada do Louvre em 1911. Então em 1911, um fã roubou a pintura. Em 1956, um visitante com distúrbios psicológicos jogou ácido na pintura e foram necessários vários anos para restaurá-la. Isso é uma coisa que hoje não acontece mais. Por quê? Porque hoje ela está guardada, né, as 7 chaves, ela tem um vidro protegendo, ela fica a uma temperatura certinha. Então, ó, a última vez em que a obra deixou o museu foi em 1974, 47 anos atrás, quando foi exibida no Japão. Como prova de gratidão, os japoneses presentearam o Louvre com um grosso vidro triplo que hoje protege a pintura em sua caixa à prova de balas. Então é uma caixa à prova de balas, ela tem um controle de temperatura, ela tem, né, toda uma estrutura para que essa obra se conserve por milhões de anos. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, clica no linkzinho ou digita aí no teu computador esse linkzinho e você vai saber várias outras curiosidades sobre a Mona Lisa, certo? Claro, Mona Lisa quase todo mundo conhece, mas é legal você saber um pouquinho mais. Eu duvido que você sabia que levou quase 10 anos para pintar só o sorriso dela, né? Então são curiosidades bem interessantes, ok? Então agora vamos ver se você prestou bastante atenção. E ó, então essa informação eu já tinha falado para vocês, né? Que o quadro é mantido sob uma temperatura constante de 20 graus a um nível de umidade de 55%. E atualmente fica lá no Museu do Louvre, certo? Agora eu quero que você faça no teu caderno, presta bastante atenção. Você vai marcar quais as frases estão corretas. Você pode anotar toda a frase ou apenas colocar a letra. Vamos lá então? Presta atenção para a pergunta. What are the correct statements about Mona Lisa? Então, o que está correto sobre o que a gente falou, sobre o que a gente conversou, sobre o que a gente leu no texto? Quais dessas estão corretas? Pode ser mais de uma. Então, vamos lá. Letra A. She was painted by Vincent van Gogh. Letra B. She's probably the world's most famous painting. Letra C. The English title comes from the subject's name and the Italian word Mona that means my lady. E a D. You can see her at the Louvre Museum. Então, no teu caderno você vai colocar as frases ou as letras corretas. Vamos lá?
Então, quais foram as frases que você marcou como correta? Vamos ver? Então, olha lá. Letra A, ela foi pintada por Vincent van Gogh? Não, né? Leonardo da Vinci. Então, a letra A não posso marcar. Letra B, ela provavelmente é uma das mais famosas? Provavelmente. E o título, ele vem da palavra Mona, que significa My Lady em inglês, ok? E a letra D, você não pode ver no Museu do Louvre? Pode sim. Então, as respostas corretas, letra B e C. Confere sua resposta, vê se você marcou certinho. Marcou errado? O que é que você marcou errado? O que é que você confundiu? Corrija aí bem certinho, tá bom? Então, vamos lá. Take a look at the pictures below. Observa essas imagens. Então, na primeira, a gente tem a Mona Lisa nordestina, que foi feito por Samara Pereira de Araújo. Então, olha as características, o colorido dela, né? Então, é uma Mona Lisa pintada de uma forma diferente. Atrás tem um sol. E a segunda? A segunda é a Mona Lisa dos Simpsons. Quem é essa personagem? Você conhece a família Simpsons? Então, essa é a Lisa, né? Ela foi pintada como se fosse uma Mona Lisa. E a última, Mona Lisa by Fernando Botelho, de 1978. Uma Mona Lisa que também é um pouco mais gordinha, então foram feitas diversas mudanças na Mona Lisa, certo? Por que será que foi feito isso? Observa as imagens, uma olhadinha e vamos lá. Agora, número 2, então agora você vai responder as perguntas. Presta atenção nessas perguntas. Então, letra A. Os quadros foram inspirados em uma obra famosa. Qual é essa obra famosa? Na letra B. Na sua opinião, por que esta obra tem sido recriada por vários artistas? E a letra C. O que as obras têm em comum? E letra D, o que tem de diferente? Então, no seu caderno, responda em português, bem certinho, ok? Então, vamos lá. Então vamos conferir? Eu vou dar sugestões de respostas. Claro que a sua resposta não vai ser igual à minha, tá? Então vamos ver se ficou parecida. Então vamos lá. A letra A tem que estar igual. Os quadros foram inspirados em uma obra famosa. Qual foi? Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que é o que a gente está falando, certo? Letra B. Na sua opinião, por que essa obra tem sido recriada por vários artistas? Como é a sua opinião? Eu vou te dar uma sugestão de resposta. Porque é uma obra muito famosa. O que você respondeu aí? Qual foi a sua opinião? O que você acha? Por que tantos artistas pegam a Mona Lisa como base e recriam essa obra? A letra C. O que as obras têm em comum? Todas se inspiram na mesma obra, né? Na obra de Mona Lisa. E o que tem de diferente?
Todas elas têm características bem específicas, principalmente as características do pintor, certo? Então vamos voltar lá na imagem, só para você olhar as características, ó. Então aqui é uma imagem bem lá do Nordeste, colorido, né? Umas imagens bem coloridas. Aqui um desenho famoso e ali também uma característica do boteiro que pinta a mulher dessa forma, certo? Então puxa bastante para o artista que faz. E a Mona Lisa, porque é uma obra famosa, então eles se baseiam nela, ok? Veja a tua resposta, confere ver se você escreveu tudo certinho, se você respondeu todas. Não respondeu, por quê? Por que não respondeu? O que faltou fazer? Ok? Let's go! E agora, número 3. Do you know who painted this picture? Você conhece o artista que usa esse tipo de imagem? Então, o que a gente tem aqui? A Mona Lisa, de uma outra forma, recriada, com uma pintura bem colorida, que é uma característica desse pintor. Você conhece quem é esse artista? Escreve no seu caderno. Vamos lá. E aí, lembrou o nome do pintor? Quando você vê essa imagem, quando você pensa na imagem toda colorida, com várias, né, tons de cor e formas, você lembra de quem? Do pintor Romero Brito, né? Essa característica bem forte do Romero Brito. E você conhece o Romero Brito? Você já ouviu falar? Você sabe quem é? De onde veio? Onde mora? Vamos conhecer um pouquinho sobre ele? Então vamos lá, let's go! Do you know Romero Brito? Você conhece Romero Brito? Romero Brito is a Brazilian painter, sculptor and serigraphist based in the United States. Considered one of the most prestigious artists by American celebrities. He has already painted pictures for personalities like Michael Jackson, Madonna and Arnold Schwarzenegger. Então, Romero Brito, então agora aqui a gente vai olhar o quê quando está lendo um texto? As palavras cognatas, vai ver as que a gente já conhece, aquelas que são parecidas com o português, então olha lá. Romero Brito, Brazilian painter, o que ele é? Um pintor brasileiro, mas ele também é um escultor, né? Faz as obras de arte, também é um serigrafista. E hoje ele vive aonde? Nos Estados Unidos. Ele é brasileiro, mas atualmente ele vive nos Estados Unidos. E por que considerado um dos mais famosos? Porque as celebridades, olha a palavrinha aqui, gostam das obras dele, então ele ficou famoso. Ele tem obras no falecido Michael Jackson, na casa da Madonna, no Arnold Schwarzenegger, diz que tem até lá na Casa Branca, certo? Então, Romero Brito, super famoso, conhecido, brasileiro, que vive lá nos Estados Unidos, ok? Agora eu quero que você faça a sua Mona Lisa. Como é que seria a sua Mona Lisa? Como é que você ia recriar? Você vai usar as técnicas de Romero Brito? Ou você vai usar as técnicas de Boteiro?
Ou você vai usar as técnicas do Joãozinho? Como é que você vai fazer? Então agora você vai recriar. Depois da aula, você vai montar a sua Mona Lisa e vai postar lá no Classroom para sua teacher. Combinado? Beleza? Tudo certo? Ai, teacher, mas eu não sei desenhar. Não tem problema, faça recorte. Pegue uma personagem que tem uma revista, vai recortando e vai montando. Usa a criatividade. Combinado? Muito bem. Vamos lá. E agora, gente, o que a gente vai fazer? Agora é o momento do nosso quiz. O que é o quiz? É aquele momento para a gente dar uma revisadinha no que a gente viu para ver se está tudo certinho, ok? Então vamos lá. Presta atenção, você pode responder no seu caderno apenas com a letra ou escreve a frase no caderno, combinado? Então vamos lá. Número 1. A tela Mona Lisa foi pintada por quem? Letra A. Ela foi pintada por Romero Brito? Letra B. Ela foi pintada por Leonardo da Vinci? Ou ela foi pintada, letra C, por Vicky Muniz? Número 2. Romero Brito atualmente vive onde? Será que ele vive no Brasil? Ele vive nos Estados Unidos ou ele vive na Europa? Anota aí a resposta correta. Vamos lá. Vamos lá? Vamos conferir tua resposta? Mona Lisa foi pintada por Romero Brito? Romero Brito a gente acabou de ver. Não, né? Aquele das artes coloridas. Leonardo da Vinci? Vicky Muniz, lembra de Vicky Muniz que nós já falamos sobre ele? Aquele que usa objetos reciclados, chocolate para montar suas pinturas, lembra? Então, Mona Lisa, Leonardo da Vinci. E Romero Brito, atualmente ele está vivendo aonde? Ele é brasileiro, mas ele vive nos Estados Unidos. Certinho? Acertou tudo? Não acertou? Por que não acertou? Confere aí e vê direitinho, ok? E não esquece agora, o que você não pode esquecer de fazer? Vai lá, clica na atividade, né? Não esquece de clica no link, faz a sua atividade e marca como concluída. Não esquece disso, senão ela vai voltar para você fazer. Não entendeu? Manda uma mensagem lá para sua teacher no Classroom que ela vai te responder. E se está assistindo só pela televisão, não esquece de ligar na escola. Combinado, gente? Ok, então a gente se vê na próxima aula, ok? Bye, see you, bye, Cadu!